Olá, queridos alunos do sexto ano, professor Didier aqui novamente para mais uma aula de língua portuguesa, ok? Semana passada não, desculpem, na segunda-feira nós falamos sobre os verbos, nós fizemos esses exercícios aqui, certo? A correção rápida dos exercícios. Então, as palavras que não eram verbos no exercício 1 eram serra, espera, ondas e espumas. Nós podemos transformar o verbo serra em serrar, espera em esperar, ondas em ondear e espumas em espumar. Essas são as respostas da questão 2, mas eu vou colocar depois as respostas aí da correção, ok? Vamos agora para a página 50, os verbos. Eu já avisei para vocês na última aula, ou seja, na segunda-feira, hoje, quarta-feira, que os verbos, eles têm tempos. Temos o tempo passado, o tempo presente e o tempo futuro. O tempo passado, ele também pode ser chamado de pretérito. Professor, como eu reconheço um verbo? Se uma palavra tem essa indicação de tempo, de que aconteceu, acontece ou acontecerá, ela será um verbo. Por exemplo, ó, falei mais um verbo, o verbo ser, certo? Eu fui, eu sou, eu serei. O verbo ser é um verbo irregular, ele muda o radical, ele muda a palavra, né? Olha a mudança no passado, eu fui, para o presente, eu sou, para o futuro, eu serei. Ele muda o radical, ele muda a palavrinha. Só que alguns verbos, eles não mudam. Eles são conhecidos como verbos regulares. Um exemplo de verbo regular é o verbo estudar, por exemplo. O verbo estudar, ele sofre flexões verbais que fazem ele mudar somente o final da palavra. Então, a gente vai chamar esse final de palavra de flexão, né? Flexões ou desinências. Esses verbos vão mudar só o finalzinho. O início, o estud, vai ser sempre igual. O menino estudou, a menina estudará, eu estudei. Muda só o final do verbo. E isso a gente chama de flexão. A gente também usa dizer que quando a gente comete essas flexões, nós vamos conjugar um verbo. Tá? Conjugar um verbo é apresentá-lo nas flexões de modo, tempo, pessoa e número. Tá? Então vamos lá. Modo eu vou explicar daqui a pouquinho. Tempo eu já expliquei. Presente, passado e futuro. Pessoa. Quais são as pessoas? Nós temos eu, tu, ele, nós, vós, eles. Eu, tu, ele são pessoas do singular. Eu, primeira pessoa do singular. Tu, segunda pessoa do singular. Ele ou ela, terceira pessoa do singular. Do plural, nós temos nós, primeira pessoa do plural. Vós, segunda pessoa do plural. E eles ou elas, terceira pessoa do plural. Por que é importante a gente saber essas pessoas? Para a gente conseguir conjugar um verbo, para a gente conseguir flexionar este verbo. Então eu sei que no presente, a primeira pessoa do singular eu fica eu estudo. No passado, eu estudei. No futuro, eu estudarei. É assim que funciona, é assim que a gente conjuga um verbo, é assim que a gente flexiona um verbo. Notem que o que muda em cada palavra, em cada verbo regular, é o final da palavra. Estão vendo? Que até está marcado em negrito aí na apostila de vocês. Lembrando que eu estou na página 50 da apostila. Estão vendo, turma? Essa tabelinha que a gente tem aqui se chama conjugar um verbo. Tá? Eu estudei, tu estudaste, ele estudou, nós estudamos,
Vós estudastes, eles estudaram. O verbo está no passado, o verbo estudar no passado. No futuro ele fica: eu estudarei, tu estudarás, ele estudará. Nós estudaremos, vós estudareis, eles estudarão. Olha a diferença aqui no final. O passado, tá? Na terceira pessoa do plural, estudaram, com M no final. M, passado. Estudarão, atiuó, futuro. Eles estudarão, não estudaram ainda, estudarão. Ok? Lembrem disso, lembrem disso. Essa partezinha aqui, quando a gente for fazer os exercícios, eu vou explicar coisinha por coisinha, detalhe por detalhe, tá? Agora os modos verbais. Nós temos 3 modos verbais. Isso aqui era flexão, certo? Tem flexão de modo, tempo, pessoa e número. Modo é o que eu vou explicar agora. Tempo, presente, passado, futuro. Pessoa, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Número, singular e plural. Tá? Agora o modo. Modo, presta atenção. Modo, nós temos 3 tipos. O modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. O modo indicativo, ele indica, ele tem certeza do que vai acontecer, do que acontece ou do que já aconteceu. O modo indicativo é aquele que tem certeza, são fatos reais e verdadeiros, no presente, passado ou futuro. Ok? Agora, o modo subjuntivo é uma hipótese, é uma coisa que é possível de acontecer. O modo indicativo diz assim, ó, o aluno fechou. Acabou, o aluno fechou. Eu sei que ele fechou. Tenho certeza que ele fechou a porta. Agora, o modo subjuntivo, ele não tem certeza. E se o aluno fechasse a porta? E se o aluno fechasse a porta? É uma hipótese, não é uma certeza. E por último, é o modo imperativo. O modo imperativo é uma ordem, um pedido. Feche a porta. Ou, ao contrário, né? Ou na forma negativa do modo imperativo. Não feche a porta. E é sobre essa parte aqui, sobre o modo imperativo, que a gente vai fazer um exercíciozinho agora. Ok? É a ordem. Feche a porta. Então agora vamos lá. Pegue a apostila. Pegue o seu lápis. Venha comigo para a página... Para a atividade 2 aqui, ó, da página 52. Essa aqui que eu quero, ó. Essa atividade aqui que eu quero de vocês, tá? É aqui que eu quero. Então, eu quero que você pegue a apostila, abra a apostila e venha comigo. Pegue o lápis. Todos esses verbos que eu utilizei estão no imperativo. Venha, pegue, abra, ok? Olha o que está pedindo para a gente fazer aqui. Retorne ao texto as principais regras da internet, netiqueta, que vocês leram com a professora Vanessa, lembram? Com o seu grupo, infelizmente vocês não estão em grupos, vocês vão fazer individualmente. Assinale os verbos que estão no imperativo e escreva a forma correspondente no infinitivo, aquela que aparece no dicionário. Então, se eu digo, venha comigo, é do verbo vir. Então, você vai assinalar o verbo venha e vai dizer que verbo é esse, verbo vir, por exemplo. Mas eu vou mostrar para vocês lá no texto agora como a gente faz esta atividade, ok? Então agora eu quero que vocês voltem ao texto as principais regras da internet, netiqueta. Vamos lá então, atividade tem que voltar lá no outro capítulo. Vou voltar, tô voltando. Voltar mais um pouquinho, vou voltar mais um pouquinho, vou voltar mais um pouquinho, vou voltar mais um pouquinho. E estou quase chegando, cheguei. Aqui está o texto. Tá pedindo lá no exercício para a gente encontrar todos os verbos que estão no imperativo, ou seja, dando uma ordem,
e que você diga como eles são no dicionário. Então vamos ver aqui, ó. Evite é o primeiro verbo que aparece no imperativo. Evite enviar mensagens. Evite é do verbo evitar. Evite do verbo evitar. Evite é o imperativo. Evitar é o verbo. Né? E vamos ver se tem mais alguma coisa. Evite enviar mensagens. Se bem empregados, podem. Né? Aqui não tem mais nenhum. Para enfatizar frases, use. Use. Eu estou mandando fazer alguma coisa. Use os recursos. Use. Que verbo é esse? Use do verbo usar. Né? Use os recursos de sublinhar e negrito. Seja seja claro e objetivo. Seja. Seja é do verbo ser, ok? Daí depois, produza textos de leitura fácil. Produza é do verbo. Agora você vai ter que responder. Então tem até o final, você tem que encontrar todos os verbos que estão no imperativo, tá? É bem fácil, ó. Produza já está no imperativo, mas produza é do verbo e você vai colocar aí todas as respostas. Então você vai sublinhar aqui e vai escrever aí no seu caderno. Não tem espaço para escrever na apostila. Então escreva no caderno, tá? Coloca lá atividade 2, página. Qual página mesmo que era? Voltando lá para baixo. A página era. Aqui, era atividade 2 da página 52. Tá? Você vai escrever no caderno, atividade 2 da página 52. Vai voltar no texto lá em cima, nas páginas anteriores, e vai continuar fazendo. Eu já dei de presente 3 respostas aqui, né? Eu falei evite do verbo evitar, use do verbo usar, seja do verbo ser, produza do verbo, que você já sabe aí, né? Separe do verbo, considere do verbo, e assim por diante você vai fazer até o final desse texto, que tem 20 regrinhas. Ok, pessoal? Qualquer pergunta que vocês tiverem, tá? Sobre a aula de hoje, vocês podem perguntar nos comentários, tá? Que eu vou responder. Hoje, quarta-feira, eu estarei online até às 4 horas e 15 minutos. Beleza, turma? Um grande abraço. É só essa atividade de hoje. Você tem que pegar esse texto aqui, que é a atividade 2 da página 52, pegar esse texto aqui, retirar dele os verbos que estão no imperativo e colocar os verbos como eles estão no dicionário. Evite, do verbo evitar, use, do verbo usar, seja, do verbo ser, produza, do verbo, separe, do verbo, considere, do verbo, e assim continua. Bem, procure, lembre, e assim vai até o final aqui desse texto, tá? Então, um grande abraço para vocês. Perguntem tudo que vocês tiverem de dúvida no fórum do Google Classroom, que eu estarei online até às 4h15 da tarde de hoje. Um grande abraço, turma, e até a próxima! Tchau!